A verdade chocante que aprendi sobre dízimos com o pastor Bert Britz. Eu já havia estudado bastante sobre dízimos, mas jamais imaginaria o que Bert Britz ensinava. Minha primeira reação teria sido, de jeito nenhum. Mas dei a ele a chance de explicar. Sua argumentação bíblica era sólida e ele me convenceu. Este vídeo é uma combinação do que aprendi com Bert Britz com meus próprios insights. A Santa Ceia é um sacrifício que oferecemos a Deus ou se trata do sacrifício que Deus fez por nós? Muitos cristãos se surpreendem ao saber que, centenas de anos depois de Cristo, a Igreja Católica começou a ensinar que a Santa Ceia é um sacrifício que fazemos a Deus. Perdeu seu verdadeiro significado. Em vez do Evangelho, que trata do que Jesus fez por nós, as pessoas se apegaram a uma religião de obras que obscureceu a revelação de Jesus. E se, da mesma forma, não tivermos compreendido o verdadeiro significado dos dízimos? Em Êxodo 16, Deus ordenou aos israelitas que recolhessem o maná, um pão que caía sobrenaturalmente do céu para seu sustento. Eles coletaram o dobro na véspera do sábado, para não precisarem recolhê-lo no sábado. No final do capítulo, Deus lhes ordenou: peguem um homer de maná e guardem-no para gerações futuras, para que vejam o pão que eu lhes dei para comer no deserto, quando os tirei do Egito. O versículo 36 diz: um homer é o dízimo de um efa. Aposto que você nunca viu isso. O maná era um dízimo. Em João 6, o povo disse a Jesus: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu pão do céu para comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Quando pediram a Jesus: dá-nos sempre deste pão, ele declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Portanto, o dízimo, o pão do céu que Deus proveu para os israelitas, representava Jesus, o verdadeiro pão do céu. Você ainda não está convencido? Os paralelos não param por aí. Bernie fez um estudo de palavras e descobriu que um dos significados da raiz da palavra homer é castigar. Na Septuaginta, que é a tradução grega das Escrituras do Antigo Testamento, o significado de um homer é Gólgota. Jesus, o verdadeiro pão que Deus nos deu do céu, sofreu na cruz do Gólgota. Como disse o profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você ainda não está convencido? Os estatutos do dízimo da lei mosaica em Deuteronômio 14 descrevem uma festa na qual os israelitas comiam e bebiam seus dízimos perante o Senhor. Eles só podiam celebrar essa festa do dízimo em Jerusalém, e não em nenhum outro lugar. Novamente, vemos que o dízimo se referia à provisão que Deus dava ao seu povo, não ao que eles davam a Deus. O povo de Deus comia os dízimos. Os israelitas tinham permissão para trocar seus dízimos por dinheiro se a distância até Jerusalém fosse longa, mas tinham que trocá-los de volta por comida e bebida, para comer e beber perante o Senhor em Jerusalém. O dízimo era um dia festivo judaico. Em todas as passagens da lei mosaica que descrevem os dízimos eram comida e bebida, nunca dinheiro. Por que isso é significativo? Colossenses 2, versículos 16 e 17, nos diz que não devemos deixar que ninguém nos julgue em questões de comida, bebida, dias de festa, celebração da lua nova ou sábados. Essas eram sombras das coisas futuras, mas o cumprimento se encontra em Cristo. Colossenses 2, 17 nos diz claramente que os estatutos do dízimo foram cumpridos em Cristo. Portanto, Jesus é o maná do céu. Um dízimo de um efa de maná foi colocado na Arca da Aliança, chamada de comer, que significa porção castigada ou Gólgota. O dízimo era uma festa para celebrar a provisão de Deus para nós, e foi cumprido em Cristo. Mas há ainda mais paralelos nessa incrível tipologia de Jesus. No terceiro ano, chamado de ano do dízimo, os israelitas dividiam seus dízimos para que o órfão, a viúva, o estrangeiro e os levitas que não tinham herança própria em Israel pudessem comer.
Assim como o dízimo era dado para alimentar aqueles que não podiam se alimentar no terceiro ano, Jesus, o pão do céu, foi crucificado no terceiro ano por nós, que éramos espiritualmente empobrecidos e não podíamos nos alimentar. Comemos pão na ceia do Senhor em memória dele. Assim como a festa do dízimo só podia ser celebrada em Jerusalém e em nenhum outro lugar, Jesus só podia morrer em Jerusalém e em nenhum outro lugar. Em Lucas 13, quando as pessoas disseram a Jesus que Herodes estava ameaçando matá-lo, Jesus respondeu: "Vão e digam àquela raposa: continuarei expulsando demônios e curando pessoas hoje e amanhã, e no terceiro dia chegarei ao meu destino. De qualquer forma, preciso prosseguir hoje, amanhã e depois. Pois certamente nenhum profeta pode morrer fora de Jerusalém." Você entendeu? Jesus foi crucificado no terceiro ano do seu ministério, assim como o terceiro ano era o ano do dízimo, em que era compartilhado com os necessitados. Mas ele também disse: "No terceiro dia, alcançarei a minha meta." Jesus não podia morrer no primeiro ou no segundo dia, mas somente depois de atingir a sua meta no terceiro dia. Você já se surpreende com esses paralelos proféticos do Antigo Testamento que nos apontam para Jesus? Eles não param por aí. Em Números 8, 19, Deus disse que deu os levitas para fazerem o trabalho para os israelitas na tenda da congregação e fazerem expiação por eles. Números 18, 21 diz que os levitas recebiam dízimos por seu serviço na tenda da congregação, que era fazer expiação pelos israelitas. Novamente, vemos os dízimos apontando para o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Em Números 3, 12 a 13, Deus disse: "Eu tomei os levitas dentre os israelitas em lugar do primeiro filho varão de toda mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim todo primogênito em Israel, seja homem ou animal. Eles serão meus. Eu sou o Senhor." Os levitas foram separados como primogênitos e realizaram o serviço de expiação, assim como Jesus foi separado como o filho primogênito que fez expiação eterna por nós. O sacerdócio levítico e seu serviço foram cumpridos no sacrifício de Cristo. Aqueles que não eram levitas, que não realizavam a obra de expiação pelos pecados, não tinham permissão para receber dízimos levíticos. Os levitas não tinham herança entre os outros israelitas, e aqueles que tinham herança entre os outros israelitas não tinham permissão para receber dízimos levíticos. Assim como os levitas não tinham herança, Isaías 53, 8 nos diz que Jesus foi cortado da terra dos viventes, sem descendentes naturais para quem pudesse passar uma herança. Aqui está mais um paralelo incrível entre o maná, os dízimos e o sacrifício de Jesus por nós. Os israelitas eram proibidos de coletar maná no sábado. Deus deu maná suficiente no dia anterior para que eles não precisassem coletá-lo no sábado. Os dízimos também eram organizados em um ciclo de 7 anos. Os dízimos que Deus ordenou eram 1/10 de tudo que vinha da terra. Assim como os israelitas não coletavam maná no sábado, Deus lhes deu um ano sabático a cada 7 anos e também no 50º ano, o ano do jubileu, no qual a terra ficava em pousio. Levítico 25 descreve os anos sabáticos e o ano do jubileu. Não havia colheita, portanto não havia dízimo no ano sabático ou no ano do jubileu. Assim como os israelitas coletaram maná suficiente no 6º dia para que não precisassem coletá-lo no 7º dia, Deus prometeu em Levítico 21 enviar tal bênção no 6º ano para que a terra produzisse o suficiente para 3 anos. Da mesma forma, Colossenses 2, 17 diz que os dias de sábado, juntamente com dízimo e outras festas, são cumpridos em Cristo. Jesus proclamou o ano do jubileu quando veio, em Lucas 4, 19. O ano do jubileu foi proclamado no dia da expiação. As pessoas eram perdoadas de suas dívidas no ano do jubileu, assim como Jesus expiou por nós, nos libertou das dívidas e pagou o preço pelos nossos pecados. Hebreus, capítulo 4, diz que entramos no descanso sabático de Deus pela fé em Jesus. Deus descansou no 7º dia porque sua obra estava completa. Hebreus 7, 18 a 19 diz que a antiga ordenança é posta de lado por ser fraca e inútil, e uma esperança superior é introduzida, pela qual nos aproximamos de Deus.
O versículo 27 diz que Jesus sacrificou pelos pecados de uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Assim como Deus descansou no sétimo dia porque sua obra estava completa, nós entramos no descanso de Deus e no ano do jubileu porque o sacrifício de Jesus pelos pecados é perfeito e completo. Assim como o dízimo prenunciava a expiação de Jesus pelos nossos pecados e nenhum outro sacrifício pelos pecados era necessário após a morte de Jesus, não havia dízimo no ano sabático e no ano do jubileu que foi proclamado no dia da expiação. Nós, que descansamos na obra de Cristo, entramos espiritualmente no sábado e no ano do jubileu. O dízimo é um símbolo profético incrível que aponta para o sacrifício e o corpo de Jesus, dado como maná do céu para nos alimentar. Não há mais dízimo no sábado e no ano do jubileu porque descansamos do nosso trabalho e descansamos na obra de Jesus. Jesus providenciou o suficiente para nós no dia da expiação. O sacerdócio levítico foi cumprido em Cristo. Sua tarefa de expiação foi completada. Todas as festas e questões de comida e bebida do Antigo Testamento encontraram cumprimento em Cristo. Estudamos as maneiras incríveis como o dízimo do Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo e seu sacrifício. A igreja primitiva entendia isso. A Didaquê, um documento da igreja primitiva, diz que não somos obrigados a dízimos, primícias, sacrifícios de animais ou libações, porque estes foram cumpridos em Cristo. Como perdemos essa revelação? Quando a igreja começou a ensinar que a Santa Ceia era um sacrifício que fazíamos a Deus, eles também concluíram que as pessoas que serviam a Santa Ceia eram sacerdotes fazendo um sacrifício, e que o lugar onde estavam era um templo. Ao negar a finalidade e a suficiência do sacrifício de Jesus, eles restabeleceram o sacerdócio e, por fim, ressuscitaram os dízimos. A doutrina do dízimo sempre esteve relacionada à negação da suficiência do sacrifício de Jesus e à rejeição do sacerdócio de todos os crentes que Deus nos concedeu na nova aliança. A doutrina do dízimo sempre esteve relacionada ao ensino do Anticristo, que diz que Deus habita em templos feitos por mãos humanas, em contraste com a realidade da nova aliança de que somos o templo de Deus. Algumas pessoas dizem: o dízimo é um princípio. Colossenses 2, que nos conta como as festas foram cumpridas em Cristo, também diz no versículo 8: cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. O princípio do dízimo, como lhe foi ensinado, aponta as pessoas para Cristo ou obscurece o verdadeiro significado do dízimo? Você foi ensinado que o dízimo se refere ao que você dá a Deus, em vez de enxergar que se refere ao que Deus nos dá? Você foi levado cativo por princípios que dependem da tradição humana em vez de Cristo? Isso o impediu de entrar no descanso sabático de Deus, no qual a obra de Cristo está consumada? Quando você recebe a ceia do Senhor, você acha que o pastor é um sacerdote que está fazendo um sacrifício por você? Ou você entende que estamos nos lembrando do sacrifício que Jesus fez por nós? Quando você ouve a palavra dízimo, você pensa em um sacrifício que você faz por Deus ou no sacrifício que Jesus fez por você? O princípio do dízimo que lhe foi ensinado honra o que Jesus realizou ou o distrai do verdadeiro propósito do dízimo? Se esta mensagem tocou você, compartilhe-a com todos que puder. Inscreva-se para receber mais verdades poderosas que estão transformando a igreja, libertando pessoas da religiosidade e ajudando o povo de Deus a andar em sua glória.